gente tá aqui hoje, muito mais começando a semana cheia de surpresas e muito mais e interessantes reportagens para você, entrevistas. Hoje a gente começa conversando aqui com a fonoaudióloga Luciana Cordeiro. Vai ensinar a gente a falar alguma coisa, a escutar melhor. Enfim, todo mundo vai ficar sabendo um pouco mais, porque a gente vai também falar de música e vai falar de botânica, é ou não é? Pois é, hoje tem jardinagem, decoração de interiores, né? A gente vai bater esse papo, hoje está cada vez mais em alta, trazer o verde da rua para dentro de casa. Daqui a pouquinho também tem música, né? É, música com, olha só, com Lucas Dantas. Ele vai aqui soltar a voz. Vamos nessa? Então, aí a gente começa o programa aqui para conversar com Luciana Cordeiro, fonoaudióloga, mas a gente vai falar também sobre os aparelhos auditivos, não é isso? Isso, exatamente. E aí eu quero fazer uma pergunta que é básica. Por que é que todas as pessoas que têm dificuldade de audição, quando vão colocar o aparelho, reclamam de morrer e não quer usar, tem uma resistência? Uma excelente pergunta, viu, Gerardo? Porque a gente tem que pensar o seguinte: muitas pessoas, alguns anos atrás, tinham essa queixa. Por quê? Porque o aparelho auditivo era muito simples, era basicamente um amplificador. Sim. E existem diversos tipos de perdas auditivas. Existe aquela perda mais leve, existe aquela perda mais severa, existe a perda que é só em grave ou agudo, ou só em um dos dois. Sim. Então, Para cada caso, um caso. ou um aparelho, né? Isso, exatamente. Mas antes, era um aparelho que tinha que servir para todo mundo. Tá vendo que Então, não dava existia certo uma isso. queixa realmente. Isso, muito forte, né? Isso, mas hoje, a tecnologia, graças a Deus e a ciência, evoluiu muito. Então, os aparelhos auditivos hoje, eles são personalizados. Sim. Então, para cada pessoa, para cada tipo de perda auditiva, vai ter um aparelho que vai se adaptar àquela situação. Personalização me leva a algo que remete ao luxo, Isso. né? Ao exclusivo. Isso. É caro escutar? Existe do Melhor. mesmo jeito, eu sempre faço uma comparação que é mais simples das pessoas entenderem, que do mesmo jeito que existe o carro zero, Sim. novo, básico, existe o carro novo, zero, que é o completo, o de Isso, luxo. o de luxo. O aparelho auditivo é do mesmo jeito. Existe o mais simples e existe o mais sofisticado. Mas dá para qualquer pessoa adquirir um aparelho hoje em dia. Existem possibilidades de dividir esse pagamento e tal? Tem, existem hoje incentivos do governo que facilitam o pagamento, entendeu? São em 60 vezes com juro menor do que o de poupança. Quando hoje, mesmo com essa tecnologia, o paciente reclama ainda muito, que caminho deve tomar para poder tentar se encaixar? Veja bem. Encaixar, que eu digo, fazer uso realmente daquilo que ele está precisando, né? Do mesmo jeito que os óculos são para a visão, Sim. o aparelho auditivo é para a audição. Quando a gente começa a usar os óculos, a gente começa com um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque a gente não está adaptado. Nosso cérebro, ele precisa de um tempo para se adaptar. Para adequar a todas as demandas, né, com facilidade. Do mesmo jeito o aparelho auditivo. Nos primeiros dias, algumas pessoas referem dificuldades, mas depois que a pessoa começa a utilizar, a tendência é que cada dia mais ela fique bem adaptada e sinta falta quando tirar o aparelho. Bom ela não se desesperar e procurar também o profissional para poder lhe dar um acompanhamento, Isso né? é essencial, é essencial. Procurar um bom profissional, procurar um médico otorrino que vai fazer toda a avaliação auditiva e encaminhar, se for o caso, dependendo do tipo de queixa que ela tem, da perda auditiva que ela tem, para, se a indicação for o aparelho auditivo. Você é fonoaudióloga e, em função disso aí, que vai a minha pergunta agora. A dificuldade de escutar, se muito prolongada, ela começa a interferir na fala? Com certeza. Porque a gente só fala porque a gente escuta. Se nós temos um modelo auditivo com defeito, com toda certeza a nossa fala vai ficar também defeituosa. Sei. Vai vamos dizer assim, embolando, né? Isso. E aí, primeiro sinal da surdez. Hã? Né?
Ela quis me fazer de surda agora. Foi ótimo essa, porque essa é o primeiro sinal, né? Você começa a aumentar a televisão e a família dizer, olha, tá muito alta essa televisão, tá muito alto, mas por quê? Porque a perda auditiva, ela vai se instalando muito gradativamente. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Existem casos que também são súbitas, são perdas auditivas súbitas. De repente começa a acontecer, de um dia para o outro. Mas, normalmente, elas acontecem de forma gradativa. Sim. Então, as pessoas, a família que começa a se queixar. A perceber pequenos sinais que daqui a pouco vão tendo uma representação muito forte, né? Isso, exatamente. Ficar muito próximo à caixa de som. Os músicos, me parece que sempre têm uma audição comprometida. É verdade. É fato isso? É. Porque toda exposição, como dizia nossa avó, tudo demais é veneno. Isso. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com a audição. Sim. Então, usar fone de ouvido, por exemplo. Tem os jovens hoje, colocam fone, você está do lado deles. Para não perturbar ninguém, mas eles estão... Você está do lado dele, mas você está curtindo a mesma música que ele. Então, isso aí já é uma indicação de que está muito alto e de que precisa realmente baixar. Isso aí é algo que é preciso ser chamado a atenção mesmo, porque hoje a gente vê cada vez as pessoas mais usando esse tipo de instrumento, né, de aparelho, se isola, né, porque fica ali na música, na academia, andando na praia, em casa para não perturbar o outro e concentrando esse som nos ouvidos, né, e ganhando tudo de bom de escutar, mas tudo de ruim de escutar muito alto. A exposição. E outra coisa que é bem interessante nisso é que a perda auditiva, ela tem muito essa questão social. Porque a partir do momento que você tem uma perda auditiva, a tendência é que você comece a evitar situações onde você vai precisar da sua audição. Sim. Então a pessoa diz, vamos para um jantar? Não, eu não quero ir. Já começa a se isolar. E qualquer ser humano isolado, ele vai ter uma depressão. Então, precisa ser cuidado. A perda auditiva é uma coisa muito séria que precisa ser cuidada. A gente já está aqui no estúdio com o cantor Lucas Dantas. E aí eu quero perguntar para ele. Pega o microfone, Lucas, e me diz uma coisa. Como é que é a tua convivência com os sons altos? Tá funcionando? Primeiro, tem que tá desligado, dar uma plugada aí, porque... A gente tem que aproveitar a sua presença aqui. Isso. Então, já tá... E aí, tá funcionando? Tá. Então, eu tenho alguns problemas em relação a isso, não pelo volume alto, mas porque eu tenho a necessidade de usar o volume alto, mas eu não posso porque incomoda os vizinhos, enfim. Isso dos ensaios, né? Isso. E durante os shows? Porque... durante os shows a gente usa um retorno, então eu não gosto também muito alto, porque meu ouvido é muito sensível, então eu costumo botar um volume mais baixo. Mas mesmo assim, o uso contínuo do som e tal, a gente acaba cada vez aumentando mais um pouquinho, porque eu acho que vai desgastando um pouco, né? Isso. Lucas, quanto tempo de carreira? Então, eu tô com um projeto faz 2 meses. Eu estudo música desde os 7 anos, mas esse projeto com a já música desde pequeno. Mas aí eu trabalhei com outras coisas, fiz administração, economia mas aí eu deixei tudo, resolvi a música fazer o que eu gosto mesmo, exatamente. Então, e tá escutando bem, né? Porque tá olhando bem, tá focando no que gosta, então tá escutando bem, tá dando conta do recado. Bom, a gente tem hoje Verdes, tem aqui, eu quero hoje dar nesse primeiro bloco, você que está em casa aí, se sentir assim, ambientado com tudo que está acontecendo, muito mais. Conta pra gente como é que é essa hora. É verdade, você de casa, nossa, boa tarde, né? Eu tô recebendo a Camila Dória, né? Que é florista e veio embelezar ainda mais nossos estúdios, né, Camila? Vim trazer um pouquinho desse verde aqui pra dentro do estúdio. Pois é, o que tá acontecendo hoje, né? A gente tá trazendo, levando mais pra dentro de casa o verde,
mesmo as pessoas que não têm tanto tempo de cuidar, caiu por terra essa história de que só quem tem tempo, né, Gerardo? Você tem planta em casa? Gosta de Eu verde? tenho muitas, porque eu moro numa casa e, isso tem muitas facilita plantas. também, né? Mas vou já para um apartamento e aí tô aquele drama, né? Como separar das Mas plantas. é isso aí que a gente vai falar um pouquinho agora, porque tem plantas exclusivas para ambientes assim, pequenininhos, apartamentos, para quem não tem tempo, não é isso, Camila? Exatamente. Existem plantas que são específicas para ambientes com sombra, plantas que a gente consegue trazer para dentro de casa e que são super fáceis de cuidar, porque elas não estão sendo expostas ao sol, então não precisam de tanta rega. A gente consegue ter uma vida com plantas, mas de uma maneira muito mais fácil. Né? O Camilo, o cacto é um exemplo, né? Que O não cacto precisa estar sendo... é ou um não, é exemplo. engano. A gente tem muita referência de cacto dentro de casa. A gente pega a revista de decoração, a gente pega os blogs e aí sempre tem um cacto, sempre tem uma planta enorme, uma laranjeira dentro de casa. O nordestino, mas eu mesmo não gosto de cacto. Aí lá em casa mas eu não tenho 3, eu adoro, acho Mas lindo. não é uma planta de sombra, é uma planta de sol. sol. Na natureza, o que a gente faz para facilitar a vida da gente quando a gente for escolher uma planta? Ela tem que estar... A gente tem que tentar fazer com que o ambiente da nossa casa se aproxime o máximo ao ambiente natural da planta. O cacto vive debaixo do sol, sem água. Então, ele está acostumado àquele tipo de ambiente. Ele vai sobreviver? Vai. Um tempo, por bastante tempo, mas ele está no melhor ambiente? Não. Não, tem que levar sol. Tem que Mesmo levar na sol. varandinha lá do apartamento, Tem que levar o sol. ideal seria sempre tirar e colocar do lado que está o sol de vez em O quando. ideal era ele pegar o máximo de sol De que ele sol puder. possível. Isso. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto que interessa a muita gente, né, Gerardo? A gente vai pro intervalo e volta já já. Sai daí não, que tem muita coisa ainda para vocês. Então, Lucas Dantas já em cena aqui, começando a cantar, dando um clima, um astral bem interessante pra gente que está agora. Olha, hoje já foi em horário normal, né? Horário novo. E aí a gente começa a escutar um pouquinho dele. Vai lá, Lucas. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, nem sei se te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo eu te empresto. Se intere da coisa sem haver engano. Pérola negra, te amo, te amo. Baby, te amo, bem sei que te amo. Beleza, viu? Muito boa a sua voz, você canta com emoção, com sentimento, a gente percebe mesmo que é porque gosta, né? E isso é fundamental para quem abraça uma causa, no caso a profissão. Bom, a gente vai voltar aqui à conversa com a doutora Dulciana e eu tô vendo aqui, tem uma Lotus e uma McLaren aqui em cima. Como é que é isso? Um negócio bem pequenininho, com tanta potência. Não, veja bem. Será que dá para o nosso telespectador ver? Vou botar aqui em cima, porque sai, Isso. fica assim mais explícito, né? Em cima do celular aqui, eu não sei se está dando para enxergar aí de casa. Tá dando. Então, me explica aí, o que é a Lotus e o que é a McLaren? Hoje nós temos aparelhos tanto desse tamanho como desse, que são aparelhos diferentes. Então, se uma pessoa tem uma perda que pode ser adaptada com um aparelho mais simples, ele pode sair nesse tamanho. Sim, E também nesse tamanho. Então, isso varia. isso. Para uma perda grande, os recursos são maiores, naturalmente, Pra uma perda- tecnologia maior. Não, a tecnologia hoje, tanto para perda menor como para perda maior, a tecnologia igual. evoluiu muito. O que conta hoje é o circuito interno do aparelho auditivo, que hoje ele é super rápido. Então, a última vez que eu fui para um treinamento em São Paulo, que foi o lançamento do nosso aparelho Open, eu fiquei encantada, porque eu disse assim,
Nossa, chegamos no futuro. O aparelho hoje... Já estamos aqui, Estamos né, no futuro. Porque o aparelho auditivo hoje, ele se conecta à internet. Entendi. Então, Aí tem isso aí. Isso. Vira ponto mesmo, né? Hoje, você com iPhone, você pode utilizar o aparelho auditivo como fone de ouvido. Escutar música, atender o telefone sem precisar pegar no telefone. Sim. Você pode falar no telefone normal, só você vai escutar. Em casas automatizadas, por exemplo, eu posso programar o aparelho para na hora de ligar o aparelho, que eu fechei a gaveta da pilha, ligar a cafeteira na cozinha. Meu Deus do céu. Então, é uma coisa assim, fantástica. A gente tem que aprender muito ainda, né? Muito, muito. Porque o problema é a gente aprender a manusear. Porque minha mulher diz assim, não quero geladeira com aquelas coisas todinhas ali que eu não vou programar nada. Eu quero a geladeira para eu abrir e encontrar o que eu quero e pronto. Mas as geladeiras hoje com toda a tecnologia, Inteligência artificial, Isso, hoje é o nome, né? E o aparelho tem isso hoje. Inteligência artificial. O aparelho, ele imita a ação do cérebro para dar conforto ao usuário. Em termos de durabilidade, são as mesmas de sempre? Ou estão maiores? Se ele for bem cuidado, um aparelho auditivo vai ter um tempo médio de vida de 5 anos. Sim. Mas se ele cair no chão, derrubar... Sim. Você... Aí, como tudo deteriora, Como tudo né? deteriora. Então, a gente tem uma pergunta da rua, né? É um depoimento. Vamos lá. Para minha grata surpresa, consegui encontrar o aparelho auditivo dos meus sonhos. É um Open da Oticon, com conexão para celular, para GPS, acessar ao televisor, aumentar e diminuir volumes, sem prejudicar aqueles que estão em casa. Realmente eu estou feliz e agradeço ao Tomás, especialmente a Karina, que me atendeu com aquela sua tradicional simpatia. Oticon Open enhances the listening experience, reduces listening effort, improves speech understanding, and the user's ability to participate actively in conversations with multiple speakers. Open up to the world with Oticon Open. Então, olha só, Luciana, o paciente aí é um paciente que fez um depoimento super elogioso, é um paciente né? nosso, Isso. Ele já era usuário de um aparelho há uns 4, 5 anos. Sim. E agora ele está utilizando esse aparelho, que é um aparelho revolucionário, que é esse que eu falei para você, que é o Oticon Open, que foi lançado recentemente e que realmente é surpreendente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu ainda agora perguntei a você se interferia na fala. Sim. À medida que você começa a colocar e começa a escutar melhor, ela consegue retroagir para o normal, essa fala? Tem que ter treinamento, né? Tem que ter o acompanhamento da fono, treinamento da fala para... Que vai regulando de novo. Para regular, para voltar à fala normal. É como se fizesse um botãozinho. Peraí, vamos mais aqui, aí chega ao ponto ideal, né? Uma coisa que é bem interessante, existe uma pesquisa hoje que saiu num periódico de uma faculdade dos Estados Unidos relatando que as pessoas que têm deficiência auditiva podem ter demência. Sim. Por quê? Porque nossa audição, ela começa na orelha. Ela não termina na orelha. Isso é igual a deglutição, né? Tudo começa na língua, na boca, todo o processo. Existe todo um processo cerebral que envolve. Então, se a gente não está ouvindo bem, nosso cérebro ele também não está sendo estimulado adequadamente. Então, isso é muito importante. Então, procure seu médico, faça um teste, uma audiometria, veja como está a sua audição. Se você tem alguém na sua família que está com problema auditivo, cuide. Esse processo, eu sei que você é fonoaudióloga, mas pode me responder. A perda de audição tem muito a ver com a hereditariedade também, né? Também, é uma das causas. É uma das causas. Pode ser uma das causas. Muito a bem. hereditariedade. A gente parece que vai aqui dar uma virada para poder conversar mais verde, né? Mais verde sim. Muito mais verde. Muito mais verde, né? Com a Camila. A gente trocou de lugar para mostrar pra gente algumas plantinhas que ela trouxe aqui para embelezar ainda mais, muito mais. E dizer se a gente pode ter ou não, por exemplo, em apartamento. Então, mostra aí pra gente e fala um pouquinho de cada uma. Eu trouxe aqui pra vocês algumas plantas que são bem fáceis de cuidar e que você encontra com maior facilidade.
Aqui tem uma era, que é uma planta pendente. Você pode usar tanto em cima de um balcão, de uma mesa, como em cima de um rack. A tendência dela é descer. É descer, exatamente. Certo. E pra gente cuidar em casa, é fácil? Tem que ter um material muito exclusivo? fácil. Como é que faz? É fácil. É importante que você tenha o material adequado. O que acontece? O primeiro erro é você escolher a planta para a luminosidade errada. Essa planta, por exemplo, é uma planta que dá flor e pode ser e ela se adapta melhor na sombra Qual do que o no nome sol. dela? Isso é um lírio da paz. Lírio da paz. E aí, a maioria das plantas, você vai ver aqui, nenhuma tem flor. Sim. Só quem tem é o lírio. Flor gosta de sol. Então, eu queria uma roseira na minha casa. Infelizmente, não vai rolar, porque a não ser que você tenha o sol direto em algum ponto da sua casa e que a roseira vai ficar nesse sol. Certo. A maioria das plantas de sol ou de flor gosta de sol. Mas aí a gente tem alternativas, como o lírio. Certo. O que acontece? Algumas se adaptam tanto no sol quanto na sombra, que é o caso da jiboia. Sim, A jiboia essa daqui. prefere um lugar com sombra e boa luminosidade, mas ela também vai ficar bem no sol. Pode ser, se for muito sol, pode ser que ela queime um pouco, mas ela se adapta. Alimenta esse povo aí? Alimenta sim. Suficiente, né? Suficiente. Todo mundo aqui gosta de sombra. Sim. De sombra. É. E sombra não é breu. Isso. Existe uma Tem que diferença muito grande exatamente, isso aí. entre sombra e breu. A sombra, ela tá até 5 metros da sua janela. Depois disso, não tem luz nenhuma. Então na varanda cabe, na varanda Na dos varanda, com apartamentos cabe certeza. certinho. E algumas nem na varanda precisa estar, porque como o lírio, o pacová, todas essas daqui da frente, a jiboia, a costela de Adão, todas elas gostam de sombra mesmo, não precisa de sol direto. Aliás, o sol direto pode queimar as folhas. Sim. Então, basta ter uma boa luminosidade. Me diz uma coisa, essa daqui que chama a atenção, eu acho ela particularmente linda, é a coquidâmia, né? Então, Como é que a gente Como é o faz pra... nome? Coquedama. Coquidâmia. Tá Isso aqui entendido. é uma técnica japonesa, que a gente pode fazer com qualquer uma dessas plantas que estão aqui. Sim, como é que a Ah, gente é? faz pra regar? Então, isso aqui, coquedama significa bola de musgos. Sim. Então, a gente cria um substrato dentro do musgo e planta a planta dentro desse substrato. E aí fica essa bolinha que você pode pendurar, e não precisa de vaso, ela está pronta aqui para você botar em qualquer E lugar. rega aí, ela absorve um pouquinho. Como é que vai regar? Esse é o segredo. Você consegue regar essa planta da seguinte maneira: você vai pegar um recipiente com água e afundar essa parte da bolinha nesse recipiente. Ele vai ficar saindo bolinha. Enquanto estiver saindo bolinha, ele está precisando de água. Parou de sair bolinha, tira ele, deixa escorrer um pouco o excesso de água e bota onde você quiser, de volta. Muito legal, Também bem pode prático, ficar na né? sombra, no sol, como é... A maioria dos coquedamas são feitos para a sombra também. Então vale até pendurar na varanda. Isso vai já depender fica- da fica planta muito que você bonito. colocar, entendeu? Mas a maioria é feita para sombra, assim, para não deteriorar, porque você precisa ter um cuidado mais especial, né, com essa parte a da questão bolinha. da poda, por exemplo, dela é diferenciada? Não, é exatamente a mesma coisa. Algumas plantas, o coquedama, ele funciona como um bonsai. Então, ele talvez não desenvolva tanto assim, a planta não se desenvolva tanto porque ela não tem espaço para se desenvolver. E aí, ela vai se manter num tamanho legal. Mas se a gente botar uma jiboia, por exemplo, que tem uma raiz muito pequenininha, ela vai continuar crescendo Isso. ali dentro dessa bolinha. Qual o nome dessa que tem uma flor branca? Essa é um lírio da paz. Lírio da Paz, né? Isso. Sim, eu acho super bonito ele. É É bacana. super bonita, é uma planta que filtra o ar, que deixa o ar da sua casa mais limpo. Quantas vezes a gente tem que regar, por exemplo, essa? Essa planta é uma planta que gosta mais de água. De todas que tem aqui, talvez a que goste mais. A que gosta mais. Ela 2, 3 vezes por semana. Mas isso não é uma receita de bolo para nenhuma planta. Não, É no você olho sentiu mesmo, que né? tá... Porque eu, Você quando... é no dedo. Não é eu no olho, é percebo no quando dedo. uma planta tá querendo água, porque ela parece que fica triste. O lírio né? anuncia. O lírio vai ficar tristinho. É. Na é hora isso. que ele estiver precisando de água, ele anuncia. A maioria não. Então, às vezes você precisa colocar o dedo mesmo no substrato. Se ele está úmido, não precisa regar. Se ele está seco, precisa regar. E planta é terapia, né? Você que trabalha Com com certeza. isso, passa um tempinho lá regando, cuidando. Planta é terapia, planta faz bem para a cabeça da gente, relaxa. Relaxa os olhos, traz criatividade. Tem muitos benefícios de trazer essa planta para dentro de casa. Daqui a pouco a gente conversa mais, é, isso né? vai conversar mais, mas relaxar. Ela Relaxar. deu a palavra base. E a palavra vamos base, lá. relaxar, bate em quem? Em você, meu amigo. Solta aí o verbo. Lucas Dantas. Distante
Destrava minha senha de entrada. Navega minha alma LCD. Remonta a interface da minha sala e salva os meus dados em você. Recarregue a minha vida numa tarde onde o céu vem num rajado de Blu-ray. Me aplicativo em ti e me invade. Me pesquise e me ensina o que eu não sei. Me pesquise e me ensina o que eu não sei. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Derarum, deraream. Muito bom seu trabalho. Você tem tocado por onde? Tem algum show Então, por esses a dias? ideia é... Eu nunca tive a ideia de tocar em barzinho e tal, apesar de já ter tocado algumas vezes. Sim. Mas a ideia do projeto da gente é trazer músicos daqui da Paraíba, principalmente, e divulgar. A gente não só toca música de âmbito nacional, mas também de trabalhos de artistas daqui da Paraíba, como essa música que eu acabei de tocar, que é do Zé Neto, dos Gonzagas. Sim, né? muito bom, muito bom. É um amigo meu. E aí a gente sempre convida músicos para tocar com a gente. Então a gente acaba fazendo eventos, né? Como a gente já fez no Alpendre, que é um lugar bem bacana. E a gente toca também em cafés, enfim. Beleza. A gente sempre que está procurando espaços para fazer esse trabalho. Então, e falando de boa música, quem já está em João Pessoa e vai fazer show amanhã é o cantor Ney Matogrosso. Ontem ele foi a um dos restaurantes da Orla, lá pertinho da Ponta do Cabo Branco, e fez a cena. Todo mundo correndo para pegar um autógrafo, tirar foto, fazer selfie. Ney ainda há pouco foi visto em outro restaurante, porque ele só sai do hotel para ir fazer a alimentação da hora, né? Agora mesmo está almoçando no restaurante Nós, no Manaíra. Bom, faz show amanhã no Teatro Pedra do Reino, a partir das 8 horas da noite, e é um show realmente imperdível que a gente recomenda. Bom, saindo de Ney e levando uma notícia, apenas registrando, uma notícia muito triste que aconteceu no final de semana, foi o falecimento do comendador Aloysio Monteiro. Aloysio Monteiro foi quem instalou na Paraíba a telefonia. Foi dele a primeira empresa de telefones do estado da Paraíba. Depois dele foi repassado para a antiga Telpa e hoje está aí por todos os lados com operadores internacionais. Mas Aloysio Monteiro era uma figura incrível, um empresário bem-sucedido, um homem de retidão, que a gente faz esse registro num lamento muito grande ao homem que trouxe o telefone para Paraíba. Bom, a gente vai conversar ainda aqui com a doutora Dulciana. Ela deixou esse aparelhozinho aqui verde, que não é a Amazônia, que não é o verde que está ali no balcão. Em homenagem às plantas. Mas é para dizer alguma coisa. Ficou aqui, é presente? Não, na realidade, isso aqui é só uma cápsula, não tem Sim. nada dentro, é só a partezinha de fora. Só para você ver como ele é pequeno, como é discreto, né? Que os aparelhos auditivos hoje são muito pequenos Porque e muito antes não era, né? discretos. Que todo mundo percebia aquele aparelho, quase uma máquina de fotografia aqui. Mas me diga uma coisa, qualquer pessoa pode ter perda auditiva? Qualquer pessoa. Nós pensamos que só quem pode ter perda auditiva é quando a pessoa fica mais idosa. Isso. Isso não é verdade. Isso acontece em todas as faixas. Em todas as faixas etárias, a perda auditiva é muito eclética. Ela atinge qualquer faixa etária. Desde o bebezinho ainda recém-nascido, e por isso eu chamo a atenção, aproveito aqui a oportunidade para chamar a atenção para a importância do teste da orelhinha. Muito quer dizer que importante. tem o teste da orelhinha também, tem do Isso. pezinho, né, e tem o da orelhinha. E como é esse Hoje teste? temos o teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste da linguinha. Sim. Também, que são feitos ainda naquele período, Bem logo de após nascimento, do nascimento. O teste da orelhinha, como é que funciona?
Fala, assim, É um aparelho bem simples, uma sondazinha que é colocada na orelha da criança, é emitido o som e o próprio aparelho, ele capta o movimento das células ciliadas do ouvido interno. Então, assim, indolor, não causa não tem problema nenhum e não custa problema. nada, né, fazer. E é excelente porque você precisa saber se seu filho está com a audição normal, porque se houver alguma alteração do exame, a gente repete esse exame, porque quanto mais cedo a gente começa a tratar, o resultado vai ser muito melhor. Mais possibilidade de uma audição, muito pelo menos razoável, acontecer. Porque a gente sabe que a criança vai passar pelo período da aquisição e desenvolvimento da linguagem e a audição é de suma importância para esse período. Então, precisa cuidar. Muito bom. Vamos mais de verde agora, invertendo aqui, porque a gente vai ficar sempre viajando. Eu vou pedir licença para fazer uma pergunta aí para a fonoaudióloga. Me diga uma coisa, uma criança, quando ainda bebê, sofre um acidente e aí perde a audição. Certo? No decorrer da vida se tenta usar o aparelho, mas aí é sem sucesso. Estou dizendo isso para uma pessoa que eu conheço, não tenho autorização para dizer o nome, mas a pessoa diz, como eu queria estar. Né? Então, perdeu a audição, os pais, com o passar dos anos, conseguiram, porque hoje o acesso é bem mais fácil do que era antigamente, né, aos aparelhos auditivos, mas aí, já depois da adolescência, ele não conseguiu usar, porque não suportava o barulho externo. Hoje, né, depois acho que ele está com mais de 40 anos hoje, seria possível ele voltar a ouvir? Ele emite sons, a gente vê que ele não é mudo, mas aí é possível com a tecnologia? Olha, precisa primeiramente passar por uma avaliação com o médico otorrino. E hoje nós temos o implante coclear. Então ele pode ser um candidato ao implante coclear, que já vai direto implantado no ouvido interno. Então realmente precisa passar por uma avaliação para o médico entender como é que está o caso dele, mas todo mundo que tem uma perda auditiva e que vai colocar um aparelho auditivo ou um implante vai passar por um período de adaptação. Sim. Então, incomoda. Eu digo a eles, incomoda, vai incomodar, porque você não estava ouvindo e vai passar a ouvir. Teve um senhor que eu atendi que ele falou para mim, doutora, eu não sabia que eu fazia xixi tão alto. Nossa. Então você veja, uma coisa tão simples, não é? Que a gente normalmente nem observa. Mas que quando você começa a usar o aparelho, você volta a escutar tudo o que está acontecendo no ambiente. E à medida que você vai usando o aparelho, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de fazer a figura fundo. Aquilo que interessa pra gente, ele traz. Isso. E aquilo que não interessa, vai ficar lá guardadinho. Então, uma readaptação, né? Muito bom, muito bom. Olha só, a Paraíba ganhou um novo espaço de valorização da arte e da cultura local. O ateliê Guardião das Cores do artista plástico Tito Lobo, uma referência nas artes na IFE aqui em nosso estado, virou Coletivo Lobo. O lançamento foi no sábado, com direito a homenagens especiais. A entrega dos 10 troféus aconteceu no ateliê O Guardião das Cores, do artista plástico Tito Lobo. Um lugar colorido, cheio de alegria e criatividade. A casa sempre a mesma, o páreo é duro. Se você permanecer... O troféu Coletivo Lobo busca homenagear profissionais das mais variadas áreas e, dessa forma, incentivar a cultura. O objetivo do evento é reconhecer a importância do trabalho realizado por cada um deles e, dessa forma, apoiar todas as representações artísticas. Música, teatro, dança, cinema e assim vai. O que é o coletivo? É justamente a gente abraçar a ideia, tá entendendo, de socialização. É a comunidade começar a se alimentar de arte, porque quando a gente começa a valorizar esse lado, a gente começa a ser educado e a gente começa a escolher os bons profissionais. A apresentadora da TV Manaíra e âncora da Rádio Band News FM, Rejane Negreiros, foi uma das homenageadas. E quando eu perguntei por que Rejane foi escolhida, a resposta estava na ponta da língua. Foi muito fácil a gente escolher ela. Sabe por quê? Porque ela é fruto do merecimento. A gente não precisa pesquisar. Porque todo mundo escutava ela e todo mundo sabe ela, que ela é digna de moral, de bom caráter e tem uma ética super legal, é uma pessoa abençoada por Deus. Além do mais, ela trata bem o ouvinte, tá entendendo? Ela sabe, ela tem um poder de transmissão. Rejane falou sobre a importância do prêmio e da satisfação de estar entre os 10 escolhidos. Quando o Tito
me mandou o convite, eu fiquei muito surpresa, né? Porque estão aqui vários artistas e eu disse o que eu estou fazendo no meio de tantos artistas. Mas eu entendi que fazer um bom jornalismo e saber contar uma boa história é também saber fazer arte. Porque a arte transforma e o jornalismo também pode ser transformador. Então, nesse sentido, eu sou muito grata a Tito por esse carinho, por essa lembrança e por esse prêmio. Entre os homenageados estava também o cantador Oliveira de Panelas. Eu fico feliz que só tenho palavras porque tem que ter palavras. Mas para definir, decifrar a importância, eu não sei não, é muito grande. Oliveira ainda fez questão de, em forma de arte, homenagear Rejane e Tito. Grande Rejane Negreiros, essa tem tanto valor que não há quem a defina, por mais que lhe tenha amor. E o trabalho de Tito, esse trabalho bonito, a paisagem é sempre bela, feliz a linda homenagem que ele oferece para ela. Rejane merece tanto. E Tito, do seu encanto de valoroso pintor, criador e grande artista, e Rejane é a jornalista e eu que sou cantador. Oliveira de Panelas, que me sinto muito bem com Rejane e Tito Lobo, que todos valores têm, porque sei que nesse instante, nesse momento brilhante, tem homenagens também, Oliveira de Panelas. Esta foi a primeira edição do prêmio, mas a expectativa é de que aconteça todo ano. Isso vai ser o primeiro de muitos, porque a ideia é fazer uma homenagem anual, fazer um evento desse maior e eventos menores durante o ano, promovendo a arte e a cena local. Olha, tem muita coisa que a gente precisa falar. Tito Lobo é um dos artistas paraibanos com maior representação, maior conceito em Portugal. Eu tive a oportunidade de ir a uma exposição dele numa cidade chamada Ová, que é lá no norte de Portugal, que é a cidade irmã de João Pessoa, e Tito fazia o maior sucesso. Muito bacana a gente assistir o sucesso de um paraibano no exterior, é ou não é? Depois tem aí essas homenagens super carinhosas para duas figuras que têm representação para a cultura e para a imprensa paraibana. Estou falando de Oliveira de Panelas, que é um cantador incrível, ele encanta realmente, e Rejane Negreiros, que é uma das estrelas do cast da TV Manaíra, que faz um sucesso enorme exatamente pela postura, pela densidade das informações que ela leva diariamente para todos vocês, telespectadores, sobre a política paraibana. Sabe que isso aí é realmente uma homenagem ou homenagens muito justas e que a gente fica aqui só aplaudindo. Bom, dito isso, a palavra e vez de Lidiane Moraes, que tem aí uma recomendação para você. Tenho sim, tem um recadinho, uma homenagem mais que merecida para a Rejane, né? Olha só, o recado é para você, é bem especial. É do Ed Beauty Salon, um dos mais modernos e completos de João Pessoa, olha só, tanto para homens quanto para as mulheres, viu? Além do espaço exclusivo para as mulheres cuidarem do cabelo, da pele, das unhas, com os melhores profissionais do mercado, o Ed Beauty Salon tem também uma barbearia, olha só, com modernas cadeiras, que além de você estar lá dando um trato no cabelinho, né, na barba, faz massagem, né, que coisa boa. Além de deixar também o visual renovado, sai também relax, né? Relaxadíssimo. Tem muitas promoções. É só visitar e aproveitar para renovar o visual. Eles aceitam ainda cartão de crédito, parcela, então não tem desculpa e vai facilitar ainda mais sua vida, né? O Ed Beauty Salon está localizado na Rua Alfredo Macedo Brandão, 1263, na cidade universitária, em frente à CEAP, tem erro não. Visita aí o Instagram deles também, é Ed Beauty Salon, ou liga para mais informações, ó, 32354677 ou WhatsApp 9868, gente, peraí, 98682 5494. Agora sim, tá aí o telefone para você poder entrar em contato pelo WhatsApp e cuidar da beleza, já começar a semana assim, maravilhoso e maravilhosa. Gostou da dica, Gerardo? Tô nessa, minha filha. Vou já lá. Mas enquanto isso, eu quero saber aqui do doutora Luciana Cordeiro. A senhora falou em tecnologia, falou em modernidade, falou em eficiência. Eu quero saber, eu chegando lá na loja, que a senhora vai falar já, vai dar as dicas aí onde a gente pode encontrar esses equipamentos tão bacanas. É rápido o atendimento, no sentido de exclusividade, requer um trabalho na máquina para atender aquela demanda, que é da pessoa que está chegando. Rapidamente se recebe? Rapidamente se atende, nós temos pronta entrega, você já sai com o aparelho auditivo, depois do seu atendimento você já sai com o aparelho auditivo. Primeiramente, o primeiro passo,
passar no médico, no Sim. otorrino, vai fazer toda a avaliação auditiva, fazer a audiometria e a partir daí é que nós entramos com a adaptação do aparelho que nós personalizamos para cada caso. Bom, aí vou em que loja, dar as dicas para poder a gente passar para outra entrevista, para depois ir para a música Sim, do Lucas Jana, que eu tô vamos doido embora. aqui para escutar um pouco mais de música. Estamos na Otomais, temos uma loja que fica ali na Avenida Edson Ramalho, número 883, sala 4. Sala 4. Na Edson Ramalho, em que trecho? Mas antes da quadra ou Antes depois um da quadra? pouquinho do Mangai. Antes do Mangai. Então é Esquina, antes da uma quadra. esquina antes do Mangai, do lado direito, na Galeria Vitrine de Manaíra. Você sabe que eu estou falando antes da quadra porque o sentido da rua é do Bessa para o Manaíra, ou o sentido ou para Tambaú. Então, se é antes da quadra, como é o caso, é ali perto do Mangai que ela está falando. Sim. Muito obrigado pela sua Muito presença obrigada aqui. também. E a gente sai desse verde bonito para outro verde maravilhoso. Vamos E aí, embora, Lívia? né? Agora vamos falar da terra vegetal, né? Esse produto que a gente tem que ter. Qual o diferencial dele para uma terra que a gente vai lá A gente tem- no sítio, na fazenda e traz? Então, o que acontece? Muita gente compra a planta e deixa ela aqui, ó, no vasinho de plástico que ela vem. O que acontece? No produtor, para baixar os custos, eles plantam essa planta numa terra muito fraquinha. Então, com 3, 4 regas, essa terra já não tem mais nenhum nutriente. Por que ela tá tão linda lá no produtor? Porque elas vivem no spa. Né? Elas têm hora de sol controlado, água controlada, a quantidade de hormônio, de adubo, tudo é milimetricamente organizado. Por Quando isso que você muitas traz- vezes quando traz para casa tava tão lindo lá que não ficou bonito, E né? não fica mais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transplantar essa planta para um vasinho destino. Pode ser um vasinho de plástico? Pode. Só que tem que ser um pouco maior e aí a gente vai colocar no fundo. Primeiro, fazer uma drenagem, que é uma das coisas mais importantes quando você tem uma planta num vaso. Ela precisa que a água que você coloque nela passe. Molhe a terra, mas não fique acumulada no vaso. Aqueles buraquinhos que geralmente tem nos vasos. Isso, o buraquinho é muito importante. Precisa deixar passar. Ah, eu tenho um cachepô sem buraquinho. Para você colocar uma planta ali dentro, você vai ter que criar uma drenagem na base do seu cachepô. O ideal é que você coloque só um vasinho plástico dentro mesmo e Isso. esse vasinho esteja drenado. Sim. Entendeu? Não plante diretamente no cachepô. E aí, como é que a gente faz essa drenagem? A gente vai colocar no fundo do vaso essas pedrinhas aqui, ou argila expandida ou pedrinha mesmo. E aí a gente consegue colocar, deixar essa parte para a água descer. E aí, entre essa parte e o vaso e a terra, a gente vai colocar também uma manta de drenagem, para a gente impedir que essa terra desça e se misture com essa... Então, são várias camadinhas. São várias camadas. E isso é o que torna a planta... Vai te ajudar a manter essa planta muito saudável. Porque você vai manter a drenagem, que é mais uma vez, a gente está repetindo o que acontece na natureza. Quando a planta está no chão, ela tem a terra, ela tem o lençol freático. Entre o lençol freático e a terra tem as pedras e ela faz essa drenagem, essa filtragem. E a gente está tendo uma aula aqui, viu? É. Porque eu estou encantada como ela entende, né? É bom procurar um profissional, né, Camila? Pelo menos para começar a ter uma Isso. ideia, para depois sim você O começar a mais cuidar direitinho. importante para se iniciar, primeiro, pega uma planta que seja simples. Um pacová, por exemplo. Essa planta aqui é uma planta extremamente resistente e muito fácil de cuidar. Você só precisa botar água nela uma vez por semana. Olha aí. Então, é linda, ela vai dar certo na sombra. Então, primeira coisa, a luminosidade. É importante que a luz seja a correta. Você vai perguntar para o profissional qual é a vantagem da Bloom. Na Bloom, a gente só tem planta específica para ambientes de sombra. A gente tem planta que se adapta aos dois ambientes, mas especificamente a gente escolhe as plantas para dentro de casa. Ok, então as dicas estão maravilhosas. A gente vai trazer você de novo aqui pra gente trazer mais dicas. A gente já viu que rende, né, Gerardo? Todo mundo gosta de planta, a gente já viu que rende. Olha só, e hoje no Muito Mais a gente teve a presença aqui de um artista maravilhoso em nossos telões, né? A artista plástica Gina Dantas, que é uma ceramista que empresta talento também no nosso cenário. Tem uma peça dela ali que é muito bonita e é claro que a gente não pode deixar de fazer uma homenagem a uma mulher que realmente tem talento e que faz as artes plásticas paraibanas ficarem maior. Bom,
a gente vai agora para uma parte quase que final, porque ainda tem um finalzinho aqui, com o nosso Lucas Dantas para tocar uma música para a gente ainda terminar o programa. Vamos lá. Vai aí. Vamos lá. Oh Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair, cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há, ó Senhor. Pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lucas, bonito, viu? Só para encerrar, você faz show essa semana? A gente tava fechando os horários ainda. Talvez a gente faça na Casa Furtacô, mas aí é só acompanhar as redes sociais, no Instagram, que a gente sempre divulga lá. Fica aí dedilhando que eu vou me despedir do telespectador, lembrando que todos os dias agora, o Muito Mais está com um novo horário, viu? 1h30 da tarde. E a gente vai entregar essa batuta, esse sucesso que a gente tem encontrado aqui todos os dias com Muito Mais. A Cátia Fonseca, minha amiga Cátia Fonseca, me recebeu super bem em São Paulo, no programa O Melhor da Tarde. E aí a gente vai entregando essa batuta, viu, Lidiane? Vai mostrando que a TV Manaíra, Band é muito mais e a gente vai fazendo sucesso. E a próxima sou eu que vou, viu, pra lá, porque vai comer naquela cozinha lá da Ana Depois eu Paula. conto uma história aqui, um segredinho né? de Lidiane. Até amanhã, então, gente. Muito obrigada. Até amanhã, viu? Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. Vamos de música, Lucas? Vai encerrar com música nessa segundona. Oh Deus, perdoe encher meus olhos d'água e ter lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, pedir a toda hora, pra chegar o inverno e agora o inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração.